A paz do Senhor, queridos, uma boa noite a você. Estou feliz em te encontrar aqui novamente para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Olha, vai aparecer o link aí, se você deseja fazer um pedido de oração, clica nele, preenche o formulário e nós vamos orar por você. E hoje a ministração do louvor será feita pelos nossos convidados, o meu irmão o Samuel e a sua esposa Letícia. Eu tenho certeza que vamos desfrutar de um momento muito bom, muito agradável neste culto, que nós vamos também celebrar a Santa Ceia. Fique aqui conosco, vamos juntos louvar e adorar ao Senhor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, hoje e sempre. E eu queria convidar você para que nesse momento você abrisse o seu coração e entregasse ao Senhor o seu louvor, entregasse a Ele o seu coração, para que Ele seja dono da sua vida, dono dos seus pensamentos, dono da tua gratidão. Que mesmo por tudo isso que nós temos passado, que o mundo tem passado, Ele tem cuidado de nós. Vamos reconhecer que tudo está no controle das mãos de Deus. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é grande, que a tua santidade, Senhor, é incomparável, a tua justiça, a tua grandeza. Senhor, nós reconhecemos que igual a ti não há outro Deus. Senhor, nós sabemos que o mundo está na palma das tuas mãos, Senhor, que a terra é o descanso dos teus pés. Nós nos reconhecemos assim, Senhor, tão pequeninos diante de ti, tão pequenos, Senhor, diante das situações, mas diante de ti, todos os problemas, Senhor, eles são pequenos. E nós sabemos que o Senhor é capaz, Senhor, de mudar as situações, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos porque a tua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas, Senhor, todas as manhãs. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu infinito amor, pelo teu afago, Senhor, nos momentos de tristeza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos coloca de pé e nos faz caminhar. Nós confiamos em ti, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração, Senhor. Um coração grato a ti, Senhor, reconhecendo, Pai, quem tu és. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno
Me alegrarei em ti, meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Se eu chorar, eu sei, meu consolo está nele que a morte venceu. Se eu cair, eu sei, me levantará na alegria do céu. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Glória ao Senhor. Que bom, né? Participarmos de um momento tão agradável, de louvor, de adoração. Que maravilha, como é gostoso. Querido, eu quero orar por você que tem sido fiel com os teus dízimos e com as tuas ofertas neste ministério. Fecha os teus olhos, eu quero abençoar a tua vida. Pai amado, Deus querido, eu oro abençoando a todos aqueles que têm sido fiéis com os seus dízimos e com as suas ofertas neste ministério. Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre eles as suas bênçãos, que essa semente seja lançada em uma terra fértil. E também, Pai, aquelas pessoas que neste momento estão ofertando apenas com o seu coração. Oh Deus, essa é uma oferta que o Senhor recebe de bom agrado. E eu também coloco diante de Ti, Senhor, pedindo que eles possam ter em breve as condições para ofertar neste ministério, que o Senhor dê a estratégia, a sabedoria. Eu abençoo o teu povo, ó Pai, com toda sorte de bênção. Somos gratos porque temos visto a tua provisão alcançando os nossos irmãos. Ah, Senhor, que o pão sempre esteja em sua mesa, a alegria da família reunida seja sempre presente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pela vida dos nossos pequeninos, pedindo que o Senhor derrame sobre eles a tua bênção, o teu amor. Oh, Senhor, dê graça aos teus responsáveis para educá-las segundo a tua verdade, segundo o teu caminho. Que elas continuem crescendo em estatura e em conhecimento. Senhor, eu oro por todas aquelas crianças que neste dia estão vivendo em um orfanato, desamparadas, ó Pai, ou mesmo dentro de lares destruídos. Que o Senhor agora envie homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo e elas possam, Pai, conhecer a Ti, o Teu amor, o Teu consolo. Assim nós oramos pedindo pelas crianças em nome de Jesus. Pai amado e Deus querido, eu também quero apresentar ao Senhor este período em que estaremos reunidos agora para meditarmos da porção da Tua Palavra. Deus, que não sejam as minhas verdades, as minhas convicções, mas, Senhor, que flua dos meus lábios apenas aquilo que está no centro do Teu coração, para que possamos trazer a edificação nesta noite. Ah, Pai, queremos ter uma revelação da Tua Palavra, uma rema para nós, que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes de todas as verdades que o Senhor irá nos trazer. Assim nós oramos, apresentando este momento diante do Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, querido? Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Já separou aí os teus elementos? Já pegou lá o suco de uva?
Já está com o teu pãozinho aí separado? É isso aí. Deixa pronto aí, reúna a sua família, que nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e depois vamos participar da ceia do Senhor. Querido, eu quero falar com você a respeito de duas figuras que são apresentadas a nós nas Escrituras a respeito de Jesus. A Bíblia, ela traz a nós muitas figuras no Antigo Testamento, sombras de como seria a vinda do Messias, de como seria a característica, o ministério de Jesus. Fala como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai ser o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. E hoje, nessa noite, eu quero meditar com você dentro desses dois aspectos que a Bíblia nos fala de Jesus, o Cordeiro e o leão. O Cordeiro, ele é um animal que ele é muito doce, um animal manso, um animal bonito, com seus pelos todos brancos, em alguns casos, em outros malhados. Mas um animal que nós podemos classificar assim, muito fofinho. Um animal belo às vistas. Um animal realmente muito legal de se conviver. Um animal muito dócil. E ele está sendo levado aqui a nós para apresentarmos como o Cordeiro de Deus. Jesus, ele vai ser o Cordeiro de Deus para este mundo. Agora, por que Deus faz menção a Jesus e os profetas escrevem, como nós vamos ler daqui a pouquinho em Isaías, como Jesus sendo o Cordeiro de Deus? Para compreendermos isso, nós precisamos voltar nas Escrituras, lá no começo, em Gênesis. Quando o homem pecou, Deus vai mostrar a eles como deveria ser feita, a partir de agora, a expiação dos pecados para o perdão da parte de Deus aos pecados cometidos pelo seu povo. O homem tenta resolver o problema tecendo folhas para se vestir. E Deus mostra que não é essa a forma. O homem tenta resolver e Deus vai mostrar qual é a forma correta de se fazer. Deus, ele vai pegar no jardim um cordeiro, ele vai matar este cordeiro e com a pele deste cordeiro morto, ele vai fazer as roupas para cobrir a nudez que representava o pecado do homem. E ele deixa claro como é o processo para aplacar a sua justiça. O conceito de Deus para a expiação dos pecados é um inocente pagando pelo pecado do culpado. Então, para a justiça de Deus ser aplacada, é necessário a vida de um inocente ser derramada no lugar daquele que era condenado. E ele mostra isso para os homens, e a partir deste momento é colocado o cordeiro de uma forma pura, sem mancha, imaculado, para ser morto e o seu sangue ser derramado e o pecado do povo diante de Deus ser perdoado, porque um inocente morrendo no lugar do culpado. E durante toda a história da nação de Israel, nós vamos ver essa prática que foi constituída por Deus para a expiação dos pecados.
Existia todo um cerimonial, a forma correta de ser feita. Não era qualquer pessoa que tinha autonomia para fazer isso. O sacerdote de Deus, o homem separado como sacerdote, é que era responsável para conduzir esse cerimonial de imolar através de uma faca a garganta do cordeiro e o sangue ser derramado diante de Deus e o perdão ser liberado ao povo. Nós encontramos na Bíblia o exemplo de Saul, por exemplo, quando ele não tem autonomia para fazer isso e ele, de uma forma precipitada, ele assume a posição que Samuel deveria ter e ele vai oferecer o sacrifício a Deus e por causa disso ele vai ser condenado e vai ser destituído da posição de rei diante de Deus, e daí vem a consagração de Davi. Deus rejeita a Saul como rei porque ele quer ocupar o lugar de algo que ele não tinha autonomia para fazer. E o cordeiro, ele foi muito presente na história de Israel, dentro deste contexto de ser o animal separado, mas tinha algumas características. Ele não podia ter nenhuma falha genética, ele tinha que ser totalmente puro. E isso vai acompanhar a nação de Israel durante muitos anos, durante bom período. E Isaías, ele vai falar de um cordeiro que Deus vai preparar para assumir de uma forma definitiva o sacrifício. Vamos comigo lá para Isaías, capítulo 53, Isaías, capítulo 53, no versículo 7. Abre aí, Isaías 53, versículo 7. Diz assim: Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim, ele não abriu a sua boca. Isaías está falando aqui do Messias de Deus, do cordeiro que Deus iria preparar para, de uma forma definitiva, como ele tinha prometido e profetizado que faria quando ele expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Ele vai preparar um cordeiro agora para assumir o posto de forma definitiva, aonde não seria mais necessário um cordeirinho, um animal, dar a sua vida. Porque o inocente, preparado por Deus, assumiria o lugar do culpado agora por toda a humanidade. E Isaías vai nos trazer algumas características deste cordeiro. Ele vai falar que ele vai ser levado ao matadouro. O matadouro é um local onde os animais eles são abatidos para o consumo. Onde os animais eles são mortos e preparados ali com seu sangue sendo retirado, com seu sangue sendo derramado, para depois ir para o consumo. E o matadouro, ele possui um trajeto onde ele é todo cercado, ele é estreito, esse trajeto. E o animal, ele entra por este corredor do matadouro e ele entende que dali ele não tem mais saída. Daquele momento em diante, ele vai ser levado para um lugar onde será tirado a vida dele. Existem alguns animais, como por exemplo o boi, que ele reluta muito quando ele entra neste corredor, ele fica
muito arisco, mas o cordeiro, por ter na sua característica ser dócil, ser um animal manso, ele vai entrar ali e ele não vai relutar. Enquanto o boi ele fica dando coice de um lado para o outro, e muitas vezes ele até se machuca por causa disso, o cordeiro ele vai ser levado de uma forma mansa, de uma forma suave, sem dar trabalho. Ele tem consciência, talvez, que ali já não existe mais saída para ele. Eu creio que ele entende que daquele momento já não existe mais saída, já não existe mais volta. Que agora o seu futuro é a morte. E meu querido, Isaías ele vai falar de Jesus passando por esse momento. João vai descrever Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que irá tirar o pecado do mundo. E Isaías, ele fala de como Jesus vai passar e ser levado para o matadouro. De uma forma mansa, sem abrir a boca, suportando todos os escárnios que serão ditos, tudo aquilo que vai ser feito, um momento de dor terrível que este cordeiro ele está prestes a passar. Ele vai ser tosado no matadouro. Ele vai ser ali preparado para a morte. E assim como Isaías ele vai profetizar, Jesus, quando ele vem a esse mundo, ele assume a sua posição como o Cordeiro de Deus, aquele que viria para pagar o preço definitivo, para nos livrar do pecado, para livrar a humanidade da condenação, da morte eterna. E Jesus, sendo levado diante de Pilatos, sendo julgado, sendo condenado, ele começa a ser chicoteado. Cada chicotada é um pedaço de carne que é arrancado de suas costas. E assim como Isaías tinha profetizado, ele não vai murmurar. Ele mantém-se calado. Com lágrimas nos olhos de tanta dor, com a sua carne sendo ferida, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, se mantém imaculado, porque ele sabe que ele não pode murmurar, porque ele precisa cumprir o seu propósito. Ele é levado diante de soldados cruéis, que cravam uma coroa de espinho em sua cabeça. Entenda algo, meu querido, a coroa que foi colocada de espinhos, que foi colocada sobre a cabeça de Jesus, ela não foi colocada de uma forma suave, ela foi colocada e cravada em seu crânio com porradas de madeira, com cacetetes. E isso fez perfurações no crânio de Jesus. Os espinhos dessa coroa não são os espinhos de uma rosa. São espinhos de uma planta bruta. Espinhos grossos, fortes. E ele não reclamou. Assim como Isaías tinha dito, ele aguentou tudo calado, sem murmurar. Esses mesmos soldados vão caçoar de Jesus, vão escarnecer de Jesus, dizendo, você não é o rei dos judeus, colocam uma capa sobre ele e vão escarnecer de Jesus. Pessoas vão cuspir, enquanto Jesus carregava a sua cruz, pessoas vão cuspir em seu rosto. Jesus vai ter sede e as pessoas vão oferecer vinagre. Meu querido, imagine algo terrível, as suas costas numa pele, na carne viva, o seu suor já entrando ali, isso já ardendo. Imagina o que é oferecer vinagre,
Uma gota de vinagre que cai em uma ferida de Jesus deve ter gerado uma dor enorme para ele. E mesmo assim, ele sendo o Cordeiro de Deus, ele se manteve firme em seu propósito. E foi colocado naquela cruz. Foi pregado naquela cruz. E suportou a dor, a vergonha, os escárnios, tudo aquilo que zombavam dele, ele aguentou. E sabe por que Jesus suportou tudo isso? Porque ele sabia do plano de Deus, ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. E como ele já tinha visto, inclusive, no templo, cordeiros sendo imolados para pagar o povo do pecado, Jesus agora ele se vê a si próprio sendo imolado para pagar o pecado do qual ele não tinha culpa nenhuma. Jesus naquela cruz, ele vai receber toda a condenação, todo o pecado, tudo aquilo que nós tínhamos preparado para nós. Jesus vai absorver sobre ele todo o sofrimento, toda a enfermidade, toda a culpa. Jesus ele vai suportar aquilo de uma forma extraordinariamente divina. Ele vai se manter calado para cumprir o plano de Deus. João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. A entrega do Filho unigênito de Deus é o Cordeiro sendo morto, o inocente assumindo o lugar do culpado para pagar um preço. E quando Jesus, em seu último suspiro, ele diz, está consumado. Ele está dizendo, Pai, agora o teu plano, o Cordeiro aqui sou eu. E estou agora, Pai, pagando o preço que precisa ser pago. Eu estou assumindo o lugar, ó Pai, de todos eles. Mesmo aqueles que escarneceram de mim, mesmo aqueles que pelo julgamento humano eles não mereciam. Senhor, eu agora estou assumindo a posição dele. Eu estou aqui, Pai, sendo expiado, o meu sangue sendo derramado para o perdão do pecado de toda a humanidade. Glória ao Senhor. Jesus ele vai pagar o preço por mim e por você. O Cordeiro de Deus foi imolado, ele foi com o seu sangue derramado, nos resgatou da condenação eterna, nos resgatou do pecado, nos resgatou da morte. Um preço foi pago, meu querido. Entenda algo. A graça de Deus era algo que nós não merecíamos. E nós recebemos de graça, mas alguém pagou um preço. Lembre-se do conceito da justiça de Deus para não exterminar a humanidade. Um inocente precisa ocupar o lugar do culpado. Nós recebemos de graça, mas Jesus pagou o preço. O Cordeiro de Deus pagou o preço. E o diabo, quando viu Jesus ali, o Cordeiro de Deus, sendo crucificado e sendo morto, provavelmente ele organizou uma festa no inferno, dizendo, o plano de Deus falhou, porque o seu filho está morto. O plano de Deus falhou, porque Jesus morreu. O Cordeiro de Deus morreu. Deus não conseguiu concluir o seu plano. Mas a Bíblia também nos traz a figura de um outro animal, de um leão. A Bíblia vai fazer a associação de Jesus como o leão da tribo de Judá. O leão, ele é muito conhecido como o rei da selva, pela sua imponência, pela sua força, pelo seu poder, pela capacidade de marcar o território.
Não existe animal que vá enfrentar um leão sem se machucar. Todos os animais da selva, eles temem ao escutar o rugido de um leão. E quando o diabo estava talvez no ápice da sua festa, ele escuta o rugir de um leão invadindo o inferno. E de repente o som de festa que estava no inferno, ele para, ele cessa. E cada vez mais alto ele começa a escutar o rugido de um leão. E as suas pernas começam a tremer. O medo começa a tomar conta do diabo e do inferno. E quando eles avistam quem está vindo, agora não é mais o Cordeiro de Deus, agora é o leão da tribo de Judá, é Jesus, o leão, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, rugindo e bramindo no inferno para derrotar o diabo, para derrotar a morte, para tomar a chave da morte e do inferno das mãos do diabo e estabelecer o seu poder. Glória ao Senhor. Ah, meu querido, o diabo tremeu na base quando viu Jesus, porque ele viu o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Jesus não está morto. A morte não pôde vencer o Senhor. A morte não pôde prender. Jesus cumpriu o seu plano como cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para trazer a expiação do pecado a nós e nos dar o acesso ao Senhor. Mas, meu querido, a morte de Jesus, ela não foi o ato final, porque Jesus venceu a morte e ele ressurgiu, ele ressuscitou, agora como leão, e está assentado à direita de Deus. Ah, meu querido, e ele mesmo nos deixou a esperança da sua volta, o dia em que ele virá para buscar a sua igreja, e ele também determinou que ele vai ser aquele que é digno, como João viu em Apocalipse, de abrir o livro. Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque ele venceu a morte. O leão, o Senhor, está sentado à direita de Deus, aguardando o dia que ele virá buscar a sua igreja. E também quando ele vir buscar a sua igreja, ele vai retornar e vai detonar com o diabo e com os seus demônios, e vai estabelecer para sempre e eternamente o seu reino, porque ele é o Rei dos Reis e ele é o leão do Senhor, e ele vai estabelecer o seu reinado aqui. Glória ao Senhor. A morte tremeu quando escutou Jesus rugindo. O diabo e seus demônios tremeram, meu querido. E nós temos que confiar que o mesmo Senhor que venceu a morte, ele nos deu também a vida e a vida eterna. Meu querido, aquele que nos guarda é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. O nosso Deus não está morto. O meu querido, entenda o que eu vou te dizer. Deus não está crucificado em imagens aí que tem de madeira, com Cristo colocado no madeiro. Você pode ir para Jerusalém hoje, ir num local onde dizem ser o túmulo de Jesus, e sabe o que você vai encontrar lá? Nada, porque Jesus não está lá. Jesus não está morto. A morte não pode prender Jesus. Jesus está vivo, ressurreto, junto com o Pai. Glória ao Senhor. Meu querido, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós trazemos a nossa lembrança, não apenas a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição. Jesus disse para fazermos a Santa Ceia em memória do seu sacrifício como cordeiro, mas também da esperança da volta do leão, rugindo, derrubando os seus inimigos, derrubando as nações, os povos, os reis que se levantam contra ele. Oh, glória ao Senhor! Nós vamos participar da Santa Ceia agora, meu querido. E aqui nós vamos ver o sangue do Cordeiro derramado. Nós vamos, que representa o suco,
Nós vamos ter o pão que representa o corpo do cordeiro sendo castigado, sendo levado ao matadouro por amor a mim e a você. Mas, meu querido, quando isso entrar em nós, nós temos que nos lembrar que também o leão está vivo. E o leão do Senhor virá para nos buscar. Glória ao Senhor. Jesus, o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Jesus morreu como o cordeiro e ressurgiu como o leão. Ele venceu. Ele venceu. Meu querido, para alguns, Jesus foi apenas um homem bondoso que passou aqui nessa terra, que teve uma sabedoria extraordinária e ensinou sobre o amor. Para outros, Jesus foi apenas um profeta, levantado por Deus para o seu tempo. Para outros, Jesus, ele é apenas o filho de uma virgem. Mas, para nós, ele é o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Para muitos, ele foi apenas um mártir, um homem que morreu defendendo uma causa. Para alguns, ele é apenas um mito, uma lenda. Mas preste atenção no que vou te dizer. Jesus não é fake. Jesus é fato. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. E ele está vivo. Ele nos deixou a esperança da sua volta. E nesses dias em que nós vemos o amor de muitos se esfriar, o aumento da iniquidade neste mundo, o aumento de coisas profanas, de desafios a Deus, nós temos que cada vez mais aguardar a volta do leão. E quando ele rugir, meu querido, tudo aqui vai se tornar em nada. O diabo vai ser derrotado. A Babilônia vai ser derrotada. A idolatria vai ser derrotada, o pecado vai ser derrotado, a enfermidade vai ser derrotada e nós iremos viver eternamente com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegue agora este suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro, mas também representa a vida do leão. Pegue também este pão, que representa o corpo do Cordeiro, mas também representa o corpo do leão que está vivo. Pai amado, Deus querido, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, esses elementos. Senhor, aqui está representado o Teu sangue derramado naquela cruz, mas o sangue também que nos trouxe para a vida. Pai, aqui está este pão que representa o Teu corpo moído ali como um cordeiro, mas também, Senhor, representa o corpo do poder, da vitória do Senhor sobre a morte. Oh, Papai amado e querido, nós fazemos isso em memória de Ti. Participaremos como um corpo em unidade, em memória do Teu Cordeiro sendo entregado naquela cruz, mas também do leão que ressurgiu em vitória. Oh, Papai, assim nós abençoamos esses elementos diante de Ti. Amém. Querido, enquanto você participa com calma, trazendo à sua memória o sacrifício do Cordeiro, mas também a vitória do leão, eu vou cantar uma canção com você. Em silêncio expressou a sua dor.
a cada prego e espinho suportou. Eu não entendo o tamanho deste amor, incomparável, incomparável. Naquela cruz eu imagino seu olhar, em agonia cada vida a salvar. Hoje o Cordeiro ressurgiu como um leão, e ele rugiu, morreu como cordeiro, rugiu como leão. Ele venceu, morreu como cordeiro, surgiu como leão. Ele venceu, ele venceu. Em silêncio expressou a sua dor, a cada prego e espinho suportou. Eu não entendo o tamanho deste amor, incomparável, incomparável. Naquela cruz eu imagino seu olhar, em agonia cada vida a salvar. Hoje o Cordeiro ressurgiu como leão, e ele rugiu, morreu como cordeiro, surgiu como leão. Ele venceu, morreu como cordeiro, surgiu como leão. Ele venceu, cante comigo. Morreu como cordeiro, surgiu como leão. Ele venceu, morreu como cordeiro, surgiu como leão. Ele venceu, ele venceu. Oh, ele venceu. Ele está vivo. Ele venceu. Ele venceu. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
venceu, ele venceu, morreu como cordeiro, surgiu como leão, ele venceu, ele venceu e vivo está. Ele está vivo, aleluia, glória ao Senhor, o nosso Deus está vivo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Como é bom, meu querido, como é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Lembre-se disso. Ele morreu como um cordeiro, mas ressurgiu como um leão. Aleluia. Quero abençoar agora a tua vida, para que você tenha uma semana abençoada, cheia do poder de Deus. Glória ao Senhor. Meu querido, que o amor, a paz, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo te acompanhem nesta semana. Aonde você colocar a planta dos teus pés e as palmas das tuas mãos, você possua por herança em Cristo Jesus. Que o Senhor cure o nosso corpo, sare a nossa alma e edifique o nosso espírito. Lembrem-se sempre, fiquem firmes na fé, na esperança e no amor. E eu te espero aqui quarta-feira que vem, às 20 horas, para juntos novamente celebrarmos ao Cordeiro, ao Leão, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fiquem na paz, amados.